Todos tiram na maior sinuca e a malandragem sem nada. Os federais queriam o bagulho, descer a madeira na rapaziada, só porque um engano de antena ligada, com 90 para Aparecido, já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito. Se não tiver a prova do flagrante, cabeleireira nos autos do inquérito, fica sem efeito, cantando bagulho de maconha aqui, ó, fica comprando na boca, ela fica morrendo. Um papo é um papo, outro papo é outro papo. A arte, a arte. O bagulho. Me arrumei pra ficar em casa. Eu não tô saindo, você não tá saindo, a gente tá em casa, o que a gente faz? A gente se arruma pra ficar em casa. E eu me arrumei para fazer um vídeo pra gente falar um pouco sobre cultura do cancelamento. Essa expressão, cultura do cancelamento, ela tem mais ou menos uns 2 anos e meio, em que ela passou a ser utilizada na internet como uma coisa realmente feita, uma atitude, uma coisa coletiva. As pessoas tomam uma atitude contra uma marca ou contra uma pessoa, e aí acontece esse movimento de manada. Tijuca. Entende? Porque eu preciso de um lugar para fazer vídeo. A gente fala cultura do cancelamento porque em algum momento se tornou uma cultura. O que é a cultura do cancelamento? Cultura do cancelamento primeiro se chama cultura porque era uma coisa que começou com 1 ou 2 pessoas, 1 ou 2 grupos, e de repente dissemina por toda a internet. E se torna uma cultura. Uma forma que as pessoas têm de se expressar e muitas vezes encontrar solução para um problema, seja ele político, seja ele econômico, seja ele relacional. Mas antes de se tornar uma cultura, era feito por pouca gente. Rastrear isso é muito difícil. A gente não sabe dizer onde de fato isso começa. Mas a gente sabe dizer mais ou menos quando isso começa. E você já tem essas práticas de cultura do cancelamento desde 2012 e 2013, portanto 7 anos. E quem praticava isso era a minha geração. A minha geração não pode ser hipócrita ao ponto de dizer que não tem responsabilidade nisso. A minha geração tem participação nisso. Há instituições, ONGs, que praticavam o que nós chamamos de advocacy, que constrangiam marcas, constrangiam governos. E essa prática de constranger e mobilizar pessoas numa rede social contra aquele governo, contra aquela marca, era uma coisa que podia ser considerado um cancelamento naquele período. Só que de um lado você tinha ONGs e ativistas de meio ambiente, de direitos civis, de direitos de mobilidade, e do outro lado você tinha o Estado, ou você tinha marcas muito poderosas. A minha geração de fato viu isso, e a minha geração fez isso, e eu fiz isso. Eu fiz muito isso com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz muito isso com o governo do Sérgio Cabral, o governador do Estado, e fiz isso inclusive com o governo federal na época. Mas a gente direcionava de cidadão para uma instituição. Hoje não é assim. Hoje pode até ter isso também, mas hoje tem de pessoa para pessoa. Então uma pessoa constrange uma outra pessoa, constrange um outro grupo. Ou uma única pessoa tem um problema e há uma outra pessoa do outro lado e ela usa todas as técnicas de constrangimento e de denúncia, como nós usávamos lá atrás, e ela aprendeu isso. Nesses últimos 6, 7 anos, essa pessoa, e geralmente são jovens, aprenderam isso com a gente. E agora elas usam isso entre elas. E muitas vezes nem usam muito com as marcas. Pode ser que você use com as marcas, pode ser que se use com o Estado, mas na verdade essa prática disseminou muito no uso interpessoal. Como funciona então a cultura do cancelamento? O cancelamento ele precisa de 3 elementos. Ele precisa de uma pessoa que se coloca no lugar da violada ou da vítima e que propõe uma denúncia, que é o outro elemento. E o último elemento é um vilão. A gente precisa então de uma pessoa que sofreu um prejuízo, de uma pessoa que causou prejuízo e da denúncia do prejuízo. Então esses 3 elementos estão sempre na prática da cultura do cancelamento. Eu não vou julgar aqui se a vítima é certa ou errada. Já houve casos em que a gente teve vítimas que estavam erradas. E é exatamente por esse motivo que a cultura do cancelamento começa a ser questionada. Porque antes a gente achava que as vítimas, todas as vítimas, estavam falando a verdade. Mas com o passar do tempo a gente começou a perceber que elas não estavam falando só a verdade.
Há um outro elemento que não está aqui, está aí na tela, que é a plateia. A plateia é o último elemento, é o que quebra a parede, é o que fica do outro lado. Então são as pessoas que vão aplaudir ou xingar. E ocupam um lugar ou outro, ficam de um lado ou de outro. Tem pessoas que ficam do lado da vítima sem nem perguntar se ela está certa ou errada. Elas olham a denúncia foi muito clara, então elas ficam do lado da vítima. E elas não querem saber se o vilão fez ou não. Outras pessoas olham para a denúncia, olham para a vítima e escolhem um vilão. Sem nem saber se a vítima está certa, inclusive. Fazem uma escolha por ele. Mesmo sabendo que, inclusive, em muitos casos ele está errado. Mas a gente tem a plateia. E aí você tem esses elementos, que são os 3 elementos que estão aqui nesse palco, e um outro elemento que está na plateia. E aí se configura meio que um julgamento sobre quem dá mais like, ou quem esculacha mais quem, ou quem argumenta mais contra quem, ou quem constrange mais quem. E há uma outra lógica, um segundo passo, que é, depois que as denúncias são feitas e há um grande confronto e um grande conflito entre os dois times aqui, se há marcas ou empresas ou governos, geralmente essas terceiras aqui tomam uma decisão com relação ao vilão. E geralmente é com relação ao vilão mesmo que isso acontece. E aí geralmente desliga essa pessoa, ou manda prender, ou manda investigar, ou manda fazer alguma coisa. Geralmente a vítima, ela, se é uma vítima real, ela já sofre prejuízo. Então alguém tenta reparar o dano dela, ou a empresa, ou ela não tem o dano reparado, ela fica com aquela angústia. Aí, em alguns casos, ela tenta transcender as redes sociais e leva isso para a justiça comum. Mas há outros casos em que essa pessoa fez uma denúncia falsa e aí o vilão pode ser até punido e ela depois desaparece. Esse exemplo é o exemplo que aconteceu esse ano com o mexicano, que na verdade mora nos Estados Unidos e estava fazendo um gesto de estalar os dedos, segundo ele, e que as pessoas tiraram uma foto na hora, e era com esse dedo aqui, não era com esse dedo aqui, era com esse dedo. As pessoas tiraram a foto na hora e interpretaram como se fosse o gesto da extrema-direita. E aí tiraram a foto e colocaram no Twitter. Ou seja, achamos uma vítima, o povo negro, achamos um gesto, uma denúncia, que é uma agressão, e achamos um vilão, que é aquele homem. E aí isso foi para as redes sociais, e aquele homem perdeu o emprego. E na verdade ele não estava fazendo gesto, ele também é uma pessoa migrante que foi para os Estados Unidos, e isso virou um problema, porque sem emprego ele não teve mais como sustentar os filhos. E a pessoa que fez a denúncia, ela desapareceu das redes. Ela reconheceu que estava errada, mas ela sumiu. E você tem a teatralização do julgamento. Porque na verdade a teatralização não está na denúncia, também não está no vilão, está aqui no meio. Quando vocês, plateia, entram, é que acontece a teatralização da dor. Porque essa pessoa, de repente, está sentindo uma dor real, ou está fazendo uma denúncia real. Mas ela não está ali teatralizando a dor dela. Quem teatraliza a dor é quem está no meio. É quem pega o bonde andando e fala assim, tá vendo? Isso aí é contra a causa, isso é contra isso, é contra... E depois vem uma outra pessoa teatralizar também. Que nada, vocês estão de mimimi, isso é uma bobagem, não tem nada a ver, isso é uma esquerda. Então fica essa teatralização que cria um ruído muito grande. E obviamente governos e instituições não querem ter seus nomes agregados a isso aí. E aí geralmente elas acabam tomando uma decisão que passa pelo jurídico delas, e que é uma decisão, inclusive, que é jurídica. E que muitas vezes tomam essa decisão demitindo pessoas, tirando pessoas do sistema, apagando posts, apagando textos, revisando práticas administrativas, coisas que inclusive até poderiam ser resolvidas na justiça e até levaria até mais tempo. Mas na verdade são resolvidas na internet. Você pode dizer assim, isso é bom? É perigoso. Eu não sei se é bom. Porque acaba dando às pessoas um poder muito grande, a qualquer pessoa, de levantar uma pauta e resolver isso como se fosse uma espécie de linchamento, por mais razão que ela tenha. Essas coisas são ou não verdade, dependendo da verdade da coisa, e não de quem afirma. Você precisa realmente ver se aquilo é verdade. Há casos no Brasil muito delicados sobre denúncia de pedofilia a pessoas públicas que estão sendo investigadas, mas já foram feitas. E foram feitas por nome pessoas anônimas, que é uma coisa vedada pela lei brasileira. Não se pode fazer denúncia anônima. Tem que se dizer quem está fazendo a denúncia. Mas eu não quero mostrar minha cara. Simples. 190. Liga para o 190 e fala, ó, mano, isso está acontecendo, eu tenho prova, aconteceu comigo, eu não quero revelar. Ou então vai para o teu advogado, tem que fazer alguma coisa. Porque a rede social, quando ela começa a ocupar esse lugar, ela ocupa o lugar do judiciário e de um dos institutos ou das instituições do Estado de Direito.
E isso aqui é um problema, porque a gente vai resolver como? Quando chamam você de várias coisas, que você está na internet, você tem uma opinião pública, que você se coloca e essa opinião fere um determinado grupo político ou um determinado movimento social, é natural que essas pessoas reajam contra você. E é natural que nesses grupos, pessoas se encorajem a atacar diretamente você como pessoa, e não a tua opinião. E essas pessoas estão encorajadas na multidão. E quando elas fazem isso, essas pessoas praticam crime. E elas acham que o movimento vai ocultar os crimes delas. Mas já há pessoas e advogados que conseguem pegar cada uma dessas pessoas que rompeu o discurso do argumento e foi na pessoa e começa a processar cada uma dessas pessoas pelos crimes individuais que elas cometem. Eu conheço pessoas que processaram, gente que escreveu coisas diretamente, uma pessoa teve uma opinião polêmica, alguém foi lá no movimento e falou, você é isso. E aí essa pessoa pegou isso e falou só, meu argumento é esse, você está me chamando disso, isso aqui eu não sou, eu vou processar você. E processou e ganhou. Então a internet se torna um lugar muito perigoso, porque você não controla as reações de manada que acontecem, você não controla os individuais que vão lá encorajados por uma denúncia, certa ou errada, e, por exemplo, a gente começa a ter o questionamento sobre a validade das denúncias. E aí, sobre a validade das denúncias, a gente está tendo no mundo todo. No Brasil a gente teve esses dias a questão com a chefe argentina Paola. Ela disse algo que é verdadeiro e as pessoas vieram até criticar quando eu me posicionei. Disseram que a obesidade não é uma doença. A obesidade é uma doença determinada pela Organização Mundial da Saúde, a mesma do Tedros Adhanom, a mesma do que está combatendo o coronavírus. Mano, é a mesma Organização Mundial da Saúde que classifica a obesidade como uma doença. Agora, se ela não vai mais classificar como doença, a gente precisa esperar que ela diga que não é uma doença. Não é eu, porque eu li num blog, ou porque eu vi na igreja, ou porque eu tenho o meu grupo de veganos e eu digo que não é uma doença, e é o pior, eu ainda digo que a obesidade é gordofobia. E eu sou quem? Eu sou ninguém. Eu tô lá na minha vida no Twitter, tô lá na minha vida na minha página, e eu tenho um gatilho, que a coisa deixou de ser denúncia há muito tempo, agora é gatilho. Tem coisas que eu não gosto que você fala, aí eu vou lá e te coloco no lugar do vilão. Eu construo você como vilão. Eu, para fazer com que a minha vida tenha algum sentido na rede social, preciso de um vilão. E aí eu crio gatilhos em você para que eu exista. Isso tudo tá, do ponto de vista de comunicação, isso é muito nítido. A gente vê que muitas vezes as pessoas que denunciaram Paola tinham um trabalho de nutrição e eram profissionais da área de saúde. Só que o que elas tiveram com a Paola foi um gatilho e não uma informação médica, porque ela não é da medicina, e não também uma informação de preconceito, porque ela não é uma pessoa preconceituosa e que demonstra nas suas páginas a gordofobia. Além do que, gordofóbicos somos todos. Eu tive mais 40 quilos e as pessoas não me tratavam como me tratam hoje. Eu tive que perder 40 quilos para entender como a sociedade é gordofóbica. Homens e mulheres começaram a abrir portas para mim, a me tratar de uma outra forma. Eu nem sou uma pessoa bonita. Mas você vê a importância que tem você ter peso, você ser magro, você ser gordo. Fora que eu consigo comprar qualquer roupa hoje, ou seja, a própria indústria impõe que você se vista até certo tamanho. E você começa a observar como esse discurso é perigoso. Mas ao mesmo tempo você vê que no Japão os homens são multados a cada ano se eles fazem um teste no Instituto lá de Saúde deles, no Ministério da Saúde, e constata que o perímetro do abdômen deles, da barriga deles, está centímetros acima do que o governo permite. A obesidade é controlada no Japão com fita métrica. Isso é agressivo? Eu pessoalmente acho que é. Mas, ao mesmo tempo, se é uma prática médica e eles conseguem, na medicina, provar que eles estão evitando outros problemas cardiovasculares, hipertensão e diabetes, que é o que eu acabei tendo por causa da obesidade, então eles acabam conseguindo argumentar isso com a sociedade. Mas a gordofobia não tem nada a ver com isso. Pode estar até associada se a pessoa for preconceituosa. Como também pode estar associada o racismo se uma pessoa negra roubar alguém. Aí foi lá, uma pessoa negra roubou alguém, aí todos os negros, como o Silvio Almeida diz, todos os negros são ladrões. Então se uma pessoa é obesa e ficou doente, aí a gente olha e diz, todos os gordos são obesos, são doentes e não são pessoas que têm saúde boa. E isso pode ser um engano também, pode ser que exista uma pessoa obesa e tenha uma boa saúde. Por fim, a cultura do cancelamento dá a gente a sensação de que a gente entrou na internet para travar diariamente uma luta do bem contra o mal.
A gente sempre acha que está travando uma luta do bem contra o mal. Nunca é uma coisa assim, eu vou dar minha opinião, eu vou ficar de boa. A gente está sempre combatendo uma coisa ou outra. E todo dia a gente entra na internet para promover a luta do bem. Seja veganismo, seja marcha da maconha, seja feminismo branco, seja pauta racial, seja pauta LGBT, seja pauta dos pronomes neutros, seja pauta do child free, seja pauta da terra plana, seja pauta do Bolsonaro, etc. Qualquer pauta. Então a gente entra na internet. A gente não entra mais para ver a foto do cachorro, da piscina, se a pessoa conseguiu um emprego novo, se a pessoa cortou o cabelo na cabeleireira Lela, nada disso. A gente entra para ver uma treta e a gente vai assumir um lugar nessa treta. Pois é aí que começa o problema. A gente não está na internet para fazer uma luta sobre bem e mal. A gente não é bem ou mal. Eu não sou do time do bem e você é do time do mal. Nem eu sou do time do mal e você é do time do bem. Todos temos contradições. Todos temos pecados interiores e internos e íntimos que a gente não fala pra ninguém na internet. Mas todo mundo tá fazendo merda. Todo mundo tá fazendo muita merda. Se todo mundo visse o histórico de todo mundo do Google, ninguém era amigo de ninguém. Todo mundo é racista, todo mundo é gordofóbico, todo mundo é misógino, todo mundo é tudo. Só que a gente na internet cria um avatar que a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. E aí a gente cria a falsa ideia de que a gente está para combater bem e mal numa rede social onde ninguém presta. Ninguém presta. Todo mundo está com o mesmo problema e o Brasil está afundando, por exemplo, para quem presta e para quem não presta. Está afundando igual. Mas a gente acha que pertence a um time mais sagrado porque não come carne. E quem come carne acha que pertence a um time mais evoluído porque come carne. E ninguém se entende. E aí a internet vira esse campo de batalha. A última coisa que você precisa saber sobre o cancelamento é, ele dura um dia. Ele pode ter reflexos e efeitos durante vários dias. Mas a teatralização e a guerra duram um dia. Ou 2 dias, no máximo. Mas num dia as redes se acendem, as redes vão para aquele assunto e durante aquele dia a pessoa ou a instituição é devastada e no outro dia pode ser que isso ainda aconteça, mas com o passar do tempo ela recupera sua reputação ou fica esquecida permanentemente. E não se dá uma outra chance para que essa pessoa mude, ou para que essa pessoa volte, ou para que ela seja reintegrada. Por quê? Porque o cancelamento não é sobre justiça. O cancelamento é sobre vingança. Ele parece ser sobre justiça, mas ele é sobre vingança. Quando aplicado a pessoas, ele é sobre vingança. Mesmo que você tenha sido uma pessoa violada ou injustiçada, o lugar de resolver isso é a justiça. A gente tem Estado de Direito para isso. Mas, obviamente, eu não vou ser ouvido. As pessoas vão ter seus argumentos, inclusive, com relação a esse vídeo. E vão dizer que é melhor resolver na internet que resolver na justiça, já que na justiça não se resolve nada. Muito bem, isso é um pouco sobre a cultura do cancelamento. E você pode estar acompanhando aqui no canal, clicando aí nessas coisas todas, sininho, se inscrevendo, me apoiando no Apoia-se, apoia.se/Anderson ou no PayPal, paypal.com/AndersonFrança, sem o cedilha, e também no Catarse, que é o Patreon Anderson França, ou colocando uma grana no Bradesco, quanto você quiser e quando você quiser. E agora que a gente está fazendo esse trabalho no YouTube, eu espero que você acompanhe e faça suas reflexões comigo. Acompanhe a página lá no Facebook e no Instagram, que é onde eu escrevo, porque eu não estou mais no Twitter, porque o Twitter é uma terra de gente enlouquecida. Até mais, até a próxima, tô bonito.